Adore a Ele, adore, adore, adore. Glorifique a Ele. Glorifique as maravilhas do Senhor. A graça revelada a você. A graça derramada. Oh, Jesus. Lindo, 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 lindo. Obrigado. Agradeça, agradeça. Santo, santo, santo. Glorifique, glorifique. Glorifique a Ele. Exaltado seja o Senhor. Vem, Deus, vem, vem. Envolva o seu povo, Jesus. Envolva, envolva. Vem, Senhor, nesta hora. Vem sobre nós. Sim, ó Deus querido, maravilhoso Pai. Que a tua bênção, que o teu poder esteja sobre nossas vidas de uma forma especial. Pedimos, meu Deus, a tua unção, a tua bondade, a manifestação de tua glória. Diga, meu Deus, eu preciso da tua presença. Diga, unja-me com o teu poder, com a tua unção, com a tua bondade, em nome de Jesus. Digam amém, digam graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Bom dia, pode se assentar, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, hoje Santa Ceia do Senhor, amém, irmãos? Dia de comermos do corpo, dia de bebermos do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra dele diz, né, que nós precisamos todas as vezes que tiver, comer e beber em memória do Senhor. Glória a Deus. Então nós precisamos viver a memória dele eternamente. Isso não pode acabar jamais, em nome do Senhor Jesus. Já abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Já prepare em nome de Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 1. Diz o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos republicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu com alegria ou com júbilo. Vamos parar aqui. Então diz a Bíblia de um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia faz aqui algumas notificações importantes. Quais? Cidade de Jericó. Então Jesus entrava nessa cidade, Jesus entrou nessa cidade por muitas vezes. Havia ali um homem chamado Zaqueu, e a Bíblia fala, chefe dos publicanos. Publicanos, quem eram os publicanos? Publicanos eram os cobradores de impostos, né? As pessoas que trabalhavam cobrando os impostos. Então, o publicano recebia uma ordem do seu reinado, né, para ir cobrar o imposto na sua casa. Vai lá na casa do Vicente ali, né? Vai na casa do Vicente e cobra R$100 de imposto. Aí o publicano ia lá e cobrava 500. Então, ao invés dele pagar 100, ele tinha que pagar 500. Mas o rei só cobrou 100. Né? O corrupto sempre existiu, né? Ô bicho terrível. Sempre existiu. Então ele ia lá e cobrava 4 vezes mais, além daquilo que era mandado ele cobrar. E se você não pagasse o imposto, você ficava devendo o imposto, ele tomava seus filhos.
filho homem, na verdade, né? Porque aí punha o filho para trabalhar, para pagar o imposto. Olha que coisa fácil, né? Era extorquido e não podia fazer nada. Então esse homem, ele era odiado, né? O Zaqueu, ele era uma pessoa odiada, ninguém gostava de publicano. Ninguém gostava dessa turma. Todo mundo odiava. Todo mundo não queria nem saber dessa turma, por causa das suas posturas. Diz mais aqui a Bíblia. Procurava ver quem era Jesus. Chegou um momento da vida que ele falou, não, tem que mudar, né? Eu não posso continuar do mesmo jeito. A minha vida até aqui, né, foi dessa forma, mas agora por diante eu não posso ser mais assim. Eu não posso permanecer mais desse jeito, não posso continuar mais desta forma, não posso permanecer mais desta maneira. Então ele queria saber quem é Jesus. Esse Jesus que todo mundo fala, de vez em quando estou ouvindo falar que Jesus está passando aqui pela cidade de Jericó, né? Quem é esse Jesus que tanto vem a esta cidade? Eu quero saber quem é esse Jesus. Ele era um homem rico, diz a Bíblia, porém de baixa estatura, né? Ele era baixinho. E havia uma multidão na frente desse rapaz e ele não podia ver, né? Porque eram pessoas maiores do que ele, então ele estava por trás. Mesmo com toda a riqueza que ele havia adquirido, ele ficou para trás. Então, assim, ele tinha uma condição de vida muito ruim, a qual não permitia ele estar à frente, né? E assim é a pessoa fora do plano de Deus. Ela vai sempre ficando para trás. Continuando aí diz, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correu adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então esse homem vai à frente, ele corre além do local onde estavam ali a figueira, as coisas, e ele vai à frente para ver, porque Jesus ia passar por ali. Então ele começa a pensar fora da caixinha, pensar diferente. Ele não queria mais a vida que ele estava tendo. A forma que ele vivia, para ele já não funcionava mais. Já não acontecia mais. Ele queria sair daquela vida que ele estava vivendo. Ele queria sair daquela condição de vida que ele estava passando. Relendo aí o versículo 5, que para nós é o mais importante, diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. Então, Jesus, ao passar pelo local que ele estava, ele correu à frente, né? Subiu a uma figueira brava, e Jesus passou e olhou para cima. Jesus começou a olhar para aquele homem. Jesus começou a enxergar aquele homem. Ele não era visto com bons olhos. Jesus já começa a olhar para ele de uma maneira diferente. Mas quantas outras vezes Jesus passou por Jericó e nunca olhou para o Zaqueu? Ou seja, ele nunca havia dado o primeiro passo, ele nunca havia se apresentado para Jesus. Agora ele resolve mudar, dá o passo e vai se apresentar para Jesus. Amém? No versículo 7, e vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. Então diz a Bíblia que Jesus convida, melhor dizendo, Jesus se convida para ir para a casa deles. Aqui hoje eu vou para a sua casa e lá eu vou pousar, lá eu vou, né, repousar na tua casa. E todas as pessoas que estavam ali, elas começaram a murmurar dizendo: não, como que pode ele entrar na casa de um homem que cobra 4 vezes mais imposto das pessoas? Ou seja, vai entrar na casa desse pecador, desse miserável. E aqui tem um ponto fundamental para a vida dos crentes, amém, irmãos? Nós precisamos entender qual é a nossa missão nesta terra. Ontem o pastor Jaime falou uma frase que me fez lembrar de um livro. Ou seja, é muito interessante você ouvir a mensagem, porque a mensagem te leva àquilo que Deus sempre tem falado. O pastor Jaime estava falando ontem que o sofrimento dos perdidos precisam nos incomodar. O sofrimento de quem está perdido tem que nos incomodar. Um dia eu li um livro chamado Impacto, é o nome do livro. Esse livro foi escrito por um pregador já falecido chamado T.L. Osborne.
E nesse livro ele fala o seguinte: se você passar por alguém sofrendo e não sentir nada, pega a sua Bíblia e rasga. Joga ela fora. E ontem o pastor Jaime pregando falou assim: o sofrimento dos perdidos tem que nos incomodar. A minha cabeça foi lá no livro. Eu li esse livro em 97. A minha cabeça foi lá no livro. Falei, meu Deus. É verdade, a gente tem que estar incomodado. A gente não pode ver uma pessoa sofrendo e achar que é normal. A gente não pode ver uma pessoa como Zaqueu sofrendo, né? Ele não está bem. Porque a pessoa que é mandada fazer uma coisa e faz uma outra totalmente diferente, age de uma forma totalmente diferente, essa pessoa não está bem. Isso tem que nos incomodar. E não fazer com que a gente seja um crítico desta pessoa. Né? A gente precisa ver o agir de Deus, o operar de Deus. Nós temos que ser crentes. Se Jesus estiver no meu lugar, qual é a decisão que ele vai tomar? Se Jesus estiver na minha posição, qual é o passo que ele vai dar? Então o sofrimento das pessoas precisa nos incomodar. Isso mostra que somos crentes. Isto mostra a nossa forma de vida para com Deus. Lucas 19, no versículo 8, diz o seguinte: e levantando-se Zaqueu, disse-lhe, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou seja, ele ia devolver as 4 vezes mais que ele roubava do povo. Então ele tirava, era para cobrar 100, ele cobrava 500, porque 4 ficava para ele. Então ele está devolvendo. O que ele tirou do povo, ele está entregando de volta. Versículo 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Então o sofrimento desse homem, Zaqueu, existia. Havia sofrimento. Mesmo ele tendo, né, obtido riquezas dessa maneira, mas ele sofria. Então o que faz a pessoa feliz não é o que ela possui. Não são as coisas. O que faz a pessoa feliz é uma vida com Deus. Ele só passa a entender a importância da vida quando ele vai lá e abre o coração para Jesus. E chegou o momento dele abrir o coração para Jesus. E chegou o momento dele mostrar para as pessoas a mudança, a qual nós também precisamos mostrar o tempo todo. Então tem de haver mudança. Nós precisamos o tempo todo nos preocupar com o sofrimento dos perdidos. E não ficar apontando o dedo, mostrando. Temos que ser crentes como diz a palavra. Né? Não seja acusador, né? Não seja uma pessoa que de alguma forma já dê a sentença e ponto final, eu penso, não é desta forma. Temos que ter um coração abençoador. Amém, irmãos? Então a gente tem que pensar exatamente como a palavra nos instrui, como a palavra nos ensina. É desta maneira que nós precisamos proceder. É dessa maneira que nós precisamos fazer. A palavra de Deus diz que ele veio salvar o que se havia perdido. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Já já nós vamos participar da Santa Ceia, já já vamos comer do corpo, já já vamos beber do sangue. Antes as irmãs prepararam uma dança. Cadê as irmãs da dança? Veja aqui. Tudo certo? Então vamos lá. Toda aquela rude cruz
eu um dia suportei por muito te amar. Toda glória eu deixei para como alguém comum a minha vida dar. Tudo isso que eu fiz era para que o seu pecado fosse arremessado lá no mar do esquecimento. Queria fazer de ti a casa mais bela e linda, onde eu pudesse repousar. Mas você decidiu seguir os seus caminhos e insistiu em me excluir de todo plano. Feliz estou por vê-lo hoje arrependido, abrir a porta me dizendo pode entrar. Filho, hoje faço em ti morada, já reconstruí a casa que outrora foi vendida aos prazeres desse mundo. Vem pelo caminho estreito, se cansares tens meu ombro. O perfeito arquiteto veio em ti morar. Filho, hoje faço em ti morada, já reconstruí a casa que outrora foi vendida aos prazeres desse mundo. Vem pelo caminho estreito, se cansares tens meu ombro. O perfeito arquiteto veio em ti morar. Filho, já te reconstruí, filho meu. Eu habito em ti. Não importa por onde você andou, nem mesmo o caminho que você trilhou sem mim. Do seu pecado não me lembro mais, o seu erro já ficou pra trás. Fiz tudo novo, tudo novo. Você é a casa onde eu tenho prazer em morar. Hoje faço em ti morada, já reconstruí a casa vendida aos prazeres desse mundo. Pelo caminho estreito, tens meu ombro. O perfeito arquiteto veio em ti morar. Filho, faço em ti morada, já reconstruí a casa aos prazeres desse mundo. Vem pelo caminho estreito, se cansares tens meu ombro. O perfeito arquiteto veio em ti morar. Oh, filho. Habito em ti. Glória a Deus. Amém.